Então vamos lá. Om Shruti Smrti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Lokashankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kartau Vande Bhagavantau Punah Punah Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagine Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Sadgurum Pranatosmyaham. Tínhamos parado no verso 34. Então vamos cantar. Cantem depois de mim. Tamaradhya Gurum Bhaktya Tamaradhya Gurum Bhaktya Prahva Prashraya Sevanaihi Prahva Prashraya Sevanaihi Prasannantamanupprapya Prachetnyatavyamaatmanah Prachetnyatavyamaatmanah. Ficou por falar ou explicar esta última parte, né? Então, tam aradhya gurum bhaktya, tam gurum bhaktya aradhya, tendo reverenciado, tendo agradado o professor, o mestre, bhaktya, com devoção, prahva, com perguntas, aliás, com namaskara, com prashraya, com vinaya, com humildade, com um senso de respeito. E Sevana é com a disposição de ajudar. Já tínhamos visto isso na aula passada, não é? E qual é a consequência disso? A consequência é a pessoa fica agradada, fica bem. E tínhamos visto também que isto era algo para se aplicar em todas as pessoas, não é? A gente ser cortês, ser bem educado, ser cuidadoso com o que diz, com as pessoas que nos aparecem à frente, não é? É um princípio para a vida, não só para o Guru, não é? É uma forma de nós estarmos no mundo, de facto, não é? Agora, quando nós queremos que alguém se debruce sobre nós, com carinho e com devoção, especialmente com um propósito claro, que é o remover a ignorância existencial, que leva alguns anos, não é uma coisa que seja feita do dia para a noite, então é necessário cultivar um relacionamento, não é? E este primeiro contacto com o Guru
é uma forma de deixar uma boa impressão e depois, claro, há que manter essa impressão, não é? Há que manter esse relacionamento saudável. Então, o que Adi Shankaracharya está a dizer, que é o compositor desta obra, ele está a dizer que existe um certo protocolo dentro da nossa tradição, tanto para o professor quanto para o aluno, e que serve para proteger não só o conhecimento como o relacionamento. Então, o guru que é aproximado desta forma pelo discípulo, ele, Prasannam Bhavati, ele fica bem disposto, fica agradado, fica favorável. É? E um pouco como a mãe, não é? Que quer alguma coisa do pai, ou um pouco como o filho que quer alguma coisa da mãe ou do pai, não é? E o pai já sabe, não é? Porque aquela forma do filho se aproximar já é um indicador claro de que ele vai pedir a mesada, ou dinheiro para ir sair, ou precisa de ser levado a algum sítio de carro, não é? E o pai já sabe que o filho precisa, mas aquele carinho extra que o filho põe, que é sincero, porque vai pedir uma coisa, o pai, não é, fica mais bem disposto, não é? Fica mais bem orientado para resolver aquele problema que o filho tenha. É igual aqui, não é? Então, Tam Prasannam Gurum Anuprapya, tendo-se aproximado desse professor que está bem, ficou contente, ficou satisfeito, Pratchet, o aluno deve perguntar. O aluno deve então passar para a quarta fase, que são as perguntas. No verso 48, há 6 ou 7 perguntas que o aluno faz e que são um mote para todo o ensinamento do Vivekachudamani acontecer. Então, todo o Vivekachudamani são as respostas a essas 6 ou 7 perguntas que o aluno faz lá no verso 48. Então, se o aluno agora pensar, mas afinal quais são estas perguntas? Vamos ter que esperar mais um bocadinho. Se eu disser quais são, não tenho nada para dizer quando chegar ao verso 48. Vou ter que repetir. Não é? Então, quando chegarmos lá, nós vamos ver quais são as perguntas. Mas já tem uma ideia de quais são as perguntas, não é? Já há uma ideia. Então, Nyatavyam Pratchet, o aluno deve perguntar Nyatavyam, aquilo que deve ser conhecido, aquilo que é realmente importante para ser conhecido, aquilo que deve ser conhecido. Sobre o que, obviamente, não é sobre o número do Euromilhões, nem sobre, professor, diga-me com que idade é que eu me vou casar, ou coisas desse género, não é? Porque às vezes as pessoas vão ao guru com essa fantasia de que ele vai adivinhar o futuro e vai predizer as coisas que vão acontecer, não é? E o guru até pode ter algum insight sobre o que vai acontecer. Que até pode nem acontecer, não é? Há tantos fatores. Mas ter tanto trabalho, tanto esforço para ir ter com o professor e depois perguntar-lhe algo que não vai resolver o problema do sofrimento é desperdiçar uma oportunidade, não é? Então há que fazer as perguntas certas, com a atitude certa. Atmanaha é o eu. Então aquilo que é para ser conhecido sobre o eu. Não é? Então estes 4 pontos são muito importantes que o aluno deve ter, sempre que aborda o professor. Primeiro é Namaskara. Tá? O segundo é Vinaya, humildade, respeito. Não é? Afinal de contas está ali alguém para ensinar. E a terceira é a prontidão para ajudar. Prontidão para servir. Tá? E depois é, obviamente, fazer as perguntas certas. Tá? E o professor também fica agradado com as perguntas certas. Não adianta nada ter um estudante que faz o namaskar, etc, etc, faz tudo direitinho, mas depois, professor, mas ir às aulas eu já não quero. Então, não é o aluno. O professor não está nem aí para... Honestamente, não está nem aí para o namaskar. Não está nem aí para essas coisas. É só porque isso estabelece o respeito, o carinho. E isso é parte fundamental do protocolo. Uma vez que isso esteja feito, o professor pensa assim, vamos, mas é o que interessa. E o que interessa é ensinar este aluno o melhor que eu puder para que, não é, a vida dele seja feita com leveza, não é? E um dia, se nos virmos novamente, depois de todo o ensinamento, eu vir que, de facto, o ensinamento vive ali, aquele aluno anda leve nesta vida.
É para isso que serve o ensinamento, não é? E agora, no próximo verso, aliás, nos próximos 2 versos, o samsara é descrito, não é? Nas palavras do aluno, e ao mesmo tempo que é descrito, o aluno também expressa a sua devoção pelo professor. Então, para aqueles que poderiam ter pensado, mas como é que é essa aproximação ao professor? Podia dar um exemplo, não é? O melhor exemplo é estar na Índia e ver como é que eu próprio me dirijo aos meus professores, como é que eles se dirigem aos professores deles, etc. Mas, na falta desse exemplo presencial, não é? Vemos então agora nas palavras do compositor, do autor, como é que isso deve ser feito. Então ele põe-se no lugar do aluno e fala. Então vamos ler o verso número 35. Swamin namaste nataloka bandho Swamin namaste nataloka bandho Karunya sindho patitam bhavabdho Karunya sindho patitam bhavabdho Mamuddharatmiya kataksha Mamuddharatmiya kataksha Rajvyati karunya sudha vivrishtya Rajvyati karunya sudha vivrishtya. Lá na primeira linha. Namastê, uma palavra tão conhecida no mundo do yoga, tá? Namastê não significa a deidade que habita em mim, saúde à deidade que habita em ti. Não tem nada a ver com isso, tá? Ouve-se muito isso, né? É bonito, é uma expressão bonita, mas na realidade não é isso que significa. Namaha é uma palavra que significa literalmente saudação. E vem da raiz verbal nam, cujo significado é prahuibhava, ou seja, a pessoa inclinar-se, ter a capacidade de ser flexível. E o Namaskara é mesmo isso, é uma demonstração de humildade. Tá? E para isso, como é que a pessoa faz? A pessoa pode fazer assim, só baixando a cabeça, não é? Juntando as mãos, geralmente as mãos conjuntas em Anjali Mudra. Ou então deita-se no caso dos homens, no caso das mulheres de joelhos, a testa toca no chão. Não é? Então há muitas formas de fazer o Namaskara. Te, para si, tubhyante. Então, saudações para si. Quando fazemos uma saudação ao professor, o professor não fica com ela. O professor Brahmavid, porque há muitos professores, o professor que conhece a sua realidade, Brahmatmavid, conhece que o eu é Brahman, o absoluto, ele, o Namaskara dele vai para Ishvara. Não é que ele pense, uau, eu é que sou uma pessoa famosa, as pessoas fazem Namaskara, uau, olha para mim, já viste? Caramba, pá. E dá uma sapatada assim no próprio ombro, caramba, tu conseguiste. Não. Esse pensamento não ocorre na mente dele. O pensamento vai para todos os mestres e chega até Ishvara. Porquê? Porque, na realidade, o Namaskara é o conhecimento que está na mente do professor. O aluno tem respeito a essa luz do conhecimento que quer ver iluminar a sua vida. E por isso faz um Namaskara, para que o professor acenda da luz dele a luz que o aluno vai levar para o resto da vida. Esse é que é o símbolo do Namaskara, ilumina a minha vida e por isso eu inclino-me. Por favor, transmita-me este conhecimento. Está aqui o meu sinal de humildade. Está aqui o meu sinal de respeito. Tudo isso, não é? O sinal de que confio em si. E como, não é, Shiva é o Adiguru, o princípio da linhagem, que é Ishvara, o Namaskara vai para Shiva. É de lá que vem o conhecimento. É do absoluto, como é o Padre, que é Shiva, Ishvara, que vem todo este conhecimento. Então, sempre que um professor recebe o seu Namaskara, ele abençoa o aluno porque ele é Brahman, porque ele vê-se como Shiva, como Ishvara, e não deixa que seja o ego dele, porque existe um ego funcional em cada ser humano, a ficar com os louros. Os louros são de quê? Dos meus mestres.
e dos mestres deles até Shiva. Então, é muito importante, quando fazemos o Namaskara, dentro da nossa tradição, as outras tradições eu não sei, mas dentro da nossa tradição, o Namaskara é a tradição de ensino. O professor é um representante da tradição de ensino, que é o que eu sou. Daí eu usar estas roupas, especialmente quando ensino, quando faço os meus rituais, etc. Para me lembrar a mim e lembrar aos outros da tradição de ensino e do respeito e da sacralidade que é a aula de Vedanta. É por isso. Então, Namaste, saudações para si. Swamin, mestre. Swami significa mestre. Swami. É muito comum na Índia nós usarmos o sufixo ji, que não é um sufixo, no hindi significa querido. Então, Swami, ji. Swami é um mestre. Está o mestre de si mesmo. E esta palavra indica muito. Indica que eu sou aluno. Mestre. Estão a ver? Ao professor. Quando eu chamo professor ao professor, eu invoco nele o ensino. Então, mestre invoca a mestria. O professor deu o melhor de si para ensinar. E mais, o aluno vê sempre no professor uma meta a alcançar. E então, como o professor é mestre dele mesmo, mestre da sua mente, mestre das suas emoções, mestre do seu comportamento, não é? Porquê? Porque ele exerce constantemente essa mestria sobre si mesmo. É autodomínio. Nós já vimos as qualificações, foi ou não foi? Chama, dá-me o paramatiticos, etc. Não é que o professor agora esqueça isto, não. Ele exerce sempre sobre ele uma vigilância que se torna espontânea. Porque, e fruto dessa vigilância constante, há a vigilância espontânea. É natural ele ser vigilante das suas atitudes, do seu comportamento e ser livre nas respostas que quer dar. Ser livre, o que é que significa? Não sucumbir ao impulso das emoções e sentir as emoções, deixar que elas se dissolvam e depois agir. Por exemplo, a raiva. As pessoas, agora é um parênteses só, as pessoas acham que expressar a raiva pode ser gritar e correr, isso ajuda muito. Mas se no momento em que nós sentirmos irritação é uma forma suave da raiva, não é? Os primeiros indícios da raiva. Se a pessoa permanecer imóvel e respirar, vai ser inundado por uma energia brutal. E a pessoa só tem que estar relaxada e deixar essa energia dissipar-se pelo corpo. Estão a entender? Deixar que essa energia se percorra o corpo, faça o que tem a fazer, sem a pessoa tomar partido numa determinada ação ou reação. Quando nós conseguimos testemunhar o efeito físico, que no fundo é psicossomático, não é? A gente sente a emoção no corpo. A emoção é sempre sentida fisicamente, energeticamente. Quando a pessoa consegue sentir a emoção, só sentir e deixar que ela se expresse neste corpo, então nós conseguimos ter um domínio. Porquê? Porque a pessoa coloca-se no lugar de onde a emoção vem, que é a testemunha da própria emoção. O mesmo se passa com todas as outras emoções. Estão a entender? Então, essa vigilância que eu estou a falar é a mestria que é necessária e que é ganha no Karma Yoga e que é necessário para o entendimento do Vedanta. Claro que não é uma utopia, não é um idealismo utópico, inalcançável. Não é isso. É todos os dias a pessoa melhora aqui, melhora ali, vai trabalhando sobre si. Sem esse idealismo. Não, eu vou ser 100% calmo. Não, nunca ninguém é 100% calmo. Eu nunca vou sentir tristeza. Não. Sem idealismos. Agora, que há um trabalho sobre si mesmo, correto? E esse trabalho sobre si mesmo, meus queridos, é até à cova. Não existe limite para a maturidade emocional. Não existe limite. Então a gente vai continuando este processo, mesmo após o conhecimento, a gente continua com o nosso processo de crescimento. Então essa mestria que o aluno vê é a mestria que ele quer para si. Estão a ver? Então, quando o aluno reconhece o mestre, ele está a reconhecer a mestria que ele irá ter, obviamente, e que ele quer para si. Nataloka Bandho. Bandhu é amigo. E aqui está no 8º caso, que é o caso vocativo. Bandhu, amigo, Bandho.
ó amigo, louca das pessoas, natá, que o saúdam. Ó mestre, o mestre é amigo das pessoas que o saúdam. Obviamente aqui surge, uma pergunta. Ó professor, mas isso significa que ele é inimigo das pessoas que não me saúdam? Não, claro que não é uma coisa não significa a outra, certo? Não são... O que significa simplesmente é que as pessoas que o saúdam e o procuram vão beneficiar dessa amizade. É só isso que acontece. Estão a ver? Eu sou amigo de quem? Se me perguntarem, dos meus amigos, não é? Isso significa que eu seja inimigo das pessoas que não são minhas amigas? Não. Tem nada a ver, são coisas diferentes. A pessoa pode ter inimigos ou não, mas ser ou não ser amigo dos seus amigos. São coisas diferentes, então não interpretem mal isto, tá? A interpretação é: o mestre é uma pessoa benevolente que procura sempre apaziguar a dor dos demais. É sempre isto, não é? E a pessoa que saúda, ela procura alguma coisa. Aqueles que estão na área das terapias, na área do yoga e que ajudam e que trabalham com pessoas, lembrem-se sempre disto. Foi uma coisa que eu aprendi muito cedo. Quando um aluno entra na sala de aula, no consultório, ele precisa de ajuda, mesmo que ele diga que não. Porque ninguém vai para um consultório, terapia, ninguém vai para uma aula de yoga se não precisar de mudar alguma coisa na sua vida que não esteja bem. Tá? Ninguém. Então a gente tem sempre vamos dizer assim, esse olhar de doutor para entender o que é que naquela pessoa não está bem. Tipo, fazer um diagnóstico da pessoa, sem julgar, apreciar simplesmente, não é? Ver qual é a área da vida que precisa de ser vista com ajuda, ok? Então, não está louca, bando, aquele que é amigo, louca aqui não é mundo, louca aqui é pessoas, significa pessoas, das pessoas que saúdam. Karunya Sindhu, outra vez o caso vocativo. O Sindhu é um oceano. Karunya significa compaixão. O oceano de compaixão. Tá? É muito usado no Shastra esta analogia, né? Esta comparação de que o professor é um oceano de compaixão. Tá? Porque ensinar é um ato de compaixão. Especialmente ensinar Vedanta é um ato de compaixão. Ainda hoje estava a descer as escadas. Depois de jantar, fui obviamente lavar os dentes e refrescar-me um pouco, que eu faço exercício físico no final do dia, por volta das 6h30, 7h30, faço um pouco de exercício físico, e depois vou jantar e tal, não sei o quê. E vinha a descer as escadas e vinha a pensar assim, o sofrimento para as pessoas realmente é real. Para a pessoa que estudou e conseguiu entender Vedanta, o sofrimento, não é? A vida sendo uma ilusão, o sofrimento dentro desta vida também é uma ilusão. Mas as pessoas não sabem isso. Então o ato maior de compaixão não é? Para o guru não há problema nenhum. Está tudo bem. Mas o aluno está a sofrer imenso. Então o professor tem que fazer de conta que existe um problema e ensinar. Isso é um ato de compaixão muito grande. Estão a ver? Porque quando o aluno realmente entende que a natureza do mundo é ilusória, então o aluno vai se rir de si mesmo. Opa, como eu estressei. Como é que eu pude ser levado por esta maia que até os grandes sábios levam, não é? Estão a ver? Então há de compaixão. Porquê? Porque não é como fazem muitos. A maior parte das pessoas iluminadas, elas não decidem ensinar. Elas estão lá no canto delas, a meditar, a fazer as suas vidas. Nós nem sabemos. Porque preferem não ter as chatices do ensino. Estão a ver? Preferem. Não é essa... Ok. Então, mestre, que és um oceano de compaixão. Aham patitam, mam patitam, eu estou caído. Patitam significa caído. Caído onde? Bhavabdhau. Abdi significa oceano também. Bhava significa samsara. Então vejam, ele está no oceano
do samsara, e o que é que o mestre tem? O oceano de compaixão. Tem que ser na medida exata, não pode ser menos. Então o aluno, o que é o samsara? O samsara é a confusão que as pessoas vivem, fruto da ignorância existencial que têm. A ignorância existencial é o que é a natureza do eu, as pessoas não sabem. E a partir daqui então começa todo uma cadeia, um desenrolar de problemas, não é? E a pessoa vive totalmente presa na sua vida, não há liberdade. A pessoa está ali, naquilo, e não consegue sair sozinha, não vê saída. Samsara é isso, a pessoa vê-se em problemas que não criou, muitas vezes, e não consegue sair deles. E, na realidade, samsara é o que se passa na cabeça perante as situações de vida. Essa atitude problemática perante a vida, de sofrimento perante a vida. Isso é o samsara. Uma atitude de vitimização, etc, etc. Mam Uddhara. Uddhara é o verbo. Por favor, levanta-me. A mim, que estou caído nesse oceano do samsara. Estou aqui nas ondas gigantes que rebentam sobre a minha cabeça. Quais são as ondas? Os karmas. Há ondas de relacionamento. Há ondas familiares, ondas profissionais, não é? Tantas ondas que rebentam de um dia para o outro, não é? E quando a pessoa pensa que já acabou, não é? Vem outra, pumba! Não é? E pumba, são as ondas. E não é só as ondas, é as correntes, não é? É as correntes, não é? Então, por favor, levante-me deste oceano que é duro. Atmiya Kataksha Drashtya. Drashtya, com o seu olhar. Kataksha significa de relance. Atmiya significa seu. Com o seu olhar de relance, e agora as próximas palavras são adjetivos. Rajvya, que é honesto, sincero, direto, é reto. Tá? Rajubhava significa retidão. Arjavam é Rajubhava, retidão. O que é retidão? É um dos valores a ser desenvolvido também. Um alinhamento entre o que a pessoa pensa, o que a pessoa diz e o que a pessoa faz. Chama-se isso Rajubhava ou Arjavam. Tá? Rajvya é a palavra feminina no terceiro caso. Então esse olhar que é honesto. Ou seja, não é um olhar que se vai aproveitar da dificuldade do aluno para tirar algum proveito pessoal. Estão a ver? Não. O propósito da relação é o ensino. E o professor vai, sim, criar infraestruturas, se esse for o prarabdha dele. O prarabdha é o karma desta vida dele, para que esse ensino seja mais e mais e que a plataforma de ensino seja cada vez melhor. Então, como fez o Swami Dayananda, como fez o Swami Chinmayananda, Ramakrishna e muitos outros por aí fora. Alguns não estão nem aí para isso. É uma dor de cabeça. Criar um centro dá trabalho. A pessoa tem que querer. E o que é o querer do sábio? Querer é um desejo que se manifesta todos os dias na cabeça dele, que o empurra para fazer as coisas. Estão a ver? Que é chamado Ishvara Sankalpa. O Sankalpa, a determinação, a decisão de Ishvara, não é? Reflete-se lá na mente dele, porque é uma mente bastante sátvica. E esse olhar é vrushtya, é chuva. Abhivrushtya é como a chuva. Chuva de que é sudha, de néctar. Karunya, atikarunya, de compaixão. Rajvya, atikarunya, sudha, abhivrushtya. Então é essa chuva que cai a Vitahan por todos os lados. De quê? De sudha, néctar. O que é o néctar? É o ensinamento. Néctar é o ensinamento Vedanta, Jnana. E Karuna, de compaixão, também é, ou seja, a chuva que é o néctar da compaixão. Temos duas formas de interpretar isto, tá bem? Então, um verso muito bonito que fala sobre
que é a voz do aluno a dirigir-se ao professor. Estão a ver? Que bonito que é, não é? Ok, e a seguir temos na mesma a voz do aluno a expressar a sua devoção pelo professor e também mostra o seu desejo intenso por Mumukshutvam e a Sharanagati, a vontade de tomar refúgio no ensinamento. Não é? Então vamos ler. Durvara samsara davagnitaptam Durvara samsara davagnitaptam Dodhuyamanam duradrishtavatai Dodhuyamanam duradrishtavatai Bhitam prapannam paripahi mrityoho Bhitam prapannam paripahi mrityoho Sharanyamanyadhyadaham na jane Sharanyamanyadhyadaham na jane. Eu sei que devem estar a pensar que cantar é difícil. É difícil mesmo. Tá bem? Então requer prática diária, requer um professor. Tá? É difícil mesmo. Ok. Então, o verbo é paripahi, lá na terceira linha. Estão a ver? Paritaha pahi. Pahi significa proteger. Pari significa muito bem. Paritaha, de todos os lados. Proteja-me de todas as formas, de todos os lados. Tá? Prapannam, a mim, que tomei refúgio. Prapannam significa refugiado, que estou abrigado. Abrigado em si, ó mestre. Estou abrigado. E bhitam, estou com medo, amedrontado, estou aterrorizado. Tá? Estou com medo. Tá? E esta é, se vocês olharem para o mundo à vossa volta, as pessoas estão com medo, vivem com medo. É um medo constante de tudo. Uma ansiedade crónica. E essa ansiedade crónica tornou-se normal para as pessoas. Hoje em dia é normal as pessoas estarem ansiosas e com medo. Medo, supostamente, a pessoa deveria sentir se houvesse uma ameaça real. Estão a entender? Uma ameaça real, qualquer coisa que a pessoa fica com medo ali naquele momento e depois passa. Agora, deitarmos-nos com medo, levantarmos-nos com medo, vivermos com medo, não é o samsara. E não é de agora, isto já é de antigamente. As pessoas antigamente já estavam assim, agora está pior. Por isso é que agora a venda de ansiolíticos, hipnóticos, antidepressivos disparou. Para estabilizar as pessoas, para as pessoas pelo menos conseguirem viver. Certo? Então, Bhitam, com medo de que a Mrityoho, da morte, lá nessa linha, na mesma linha, estão a ver? Existem realmente 3 causas de medo, assim, fundamentais, não é? 3 para nós, não é? Uma delas é a velhice. Não é? A velhice. O que é que me vai acontecer quando eu ficar velho, não é? Às vezes entre casais até há aquela brincadeira, não é? Quem é que vai morrer primeiro? Sou eu prefiro morrer primeiro. Não é? Quem já teve esta conversa com um companheiro? Não é? Eu prefiro morrer primeiro. Estão a ver? É muito comum. Prefiro morrer primeiro. E ela diz assim, não, prefiro ser eu, não é? E então, não é? Porque a velhice, chegar a velho. Como é que eu vou ficar quando chegar a velho? Será que eu vou ter dinheiro? Como estará o mundo quando eu tiver, sei lá, 90 anos, não é? Será que as pessoas me vão ajudar? Será que eu vou perder as minhas capacidades mentais? Será que eu vou ficar senil? Será que, não é? Este é um dos medos. O outro medo é o medo da doença. Especialmente nos dias de hoje é muito comum. O medo de ficar doente, não é? Será que eu tenho alguma coisa, não é? Não é? Será que, não sei o quê... O medo de ficar doente, ter uma doença dessas. Porque já o meu pai sofria do coração e existe um historial de cancro no lado da minha mãe e a pessoa vive com aquele medo, não é? Vive com aquele medo.
Então, dos medos, não é? A velhice, a doença e finalmente a morte, o medo da morte. Não é? O medo da morte. Então o Vedanta remove estes 3 medos. Não é? Porque remove o senso de identificação com o corpo, mente e personalidade, que é de onde afloram todos os medos. Estão a ver? Na realidade, a pessoa que estudou bem Vedanta está pronta para morrer. É difícil de aceitar isso para alguns, mas essa é a verdade. A pessoa está pronta para morrer. Quando o mundo é visto como uma grande ilusão, o que mais há para fazer aqui? Não quer dizer que a pessoa se vai matar, longe disso, mas está pronta, para entender? Enfim, não vou aprofundar isto. É um assunto que pode gerar bastante dor, mas lá para a frente vamos voltar a abordar esse tema. E então, Vitam, a pessoa está com medo. Está com medo e está como, vejam lá na primeira linha, Durvara Samsara Davagni Taptam. Taptam significa queimada, tostada. Está queimadinha, coitada. Porquê? Davagni, Agni é fogo, Dava significa floresta. A pessoa está queimada por esse fogo florestal, que é o quê? O samsara. Estão a ver? Que é Durvara, que é muito difícil de atravessar. Varaitum na Shakyaha. Por já a pessoa sozinha não consegue atravessar. Muito interessante esta analogia do fogo. Eu estava aqui a pensar, não é? Quais são os pontos de comparação entre um fogo florestal, não é? E a vida do samsara, que é a pessoa estar consumida, de facto. Então a primeira delas é mesmo essa consumição. Tá? Então o fogo tudo consome, destrói tudo. E o samsara é assim, o samsara destrói tudo para a pessoa. Se a pessoa pensar assim, não é? A pessoa pensa, perdi o meu pai, perdi a minha mãe, perdi os meus amigos, perdi o meu trabalho, tudo passa, mas que é isto? É? O tempo consome tudo. O tempo consome tudo. E a pessoa vê, finalmente vai-me consumir a mim. Não é? É assim que a pessoa pensa. O tempo leva tudo. Não há ninguém que resista ao tempo. Assim como um fogo florestal, não é? Consome tudo. Não é? E outra característica é que um fogo florestal, ele não se apaga sozinho. Nem uma pessoa sozinha consegue apagar um fogo florestal. Tem que vir os bombeiros. Cá em Portugal chama-se bombeiros. No Brasil eu não sei como é que se chama, mas bombeiros também, os bombeiros. Vão lá e têm que apagar. E às vezes sozinhos não conseguem. A mata tem que arder toda. E depois de não haver mais mata, mais arvoredo, então assim aquilo, ou vem uma chuvada forte, ou então aquilo arde tudo. Então tem essa dificuldade, aquilo não para sozinho, não é? Não é? E é imprevisível. Foi outra das características que eu apontei aqui. É simplesmente imprevisível. O que vai acontecer ninguém sabe no fogo florestal. O vento muda e a casa que as pessoas pensavam que ia estar protegida porque o vento ia levar o fogo para outro sítio, o vento mudou e agora aquela casa fica na mira do fogo e o fogo vai. É imprevisível, ninguém sabe mais ou menos como é que o fogo. E o samsara é imprevisível, nós não sabemos o dia da manhã. Por um lado ainda bem, mesmo assim a vida é nova, é fresca, podemos, é um conto por contar, é uma história por dizer, é um livro aberto, ainda bem que é assim no fundo. Não é? Então essa imprevisibilidade, que é a incerteza, não é? É o que dá medo às pessoas também, não é? E é intolerável. O samsara torna-se intolerável para as pessoas. Estão a entender? Ainda bem que se torna intolerável, porque é aí a chamada, a porta de entrada para o estudo Vedanta. Eu já não aguento mais, preciso de encontrar uma solução. E até que surge um vídeo, um livro, alguém, alguma coisa, que entra naquele momento quase como que em resposta às preces que a pessoa ofereceu, esse pedido de ajuda, e o Vedanta entra ali na vida daquela pessoa, não é?
não é? Existe uma saída para o sofrimento. Existe uma forma do teu sofrimento terminar. E a pessoa fica pronta e vai em frente. Então essa intolerância até é bom, não é? E outra coisa comum é que, assim como um fogo florestal prejudica muitos, porque destrói a fauna, destrói a flora, destrói as casas das pessoas, gera imenso sofrimento, é incomensurável o sofrimento que um fogo gera. Cá em Portugal, há uns tempos, nós tivemos um fogo, um incêndio enorme, não é? Foi assim uma coisa histórica. E pessoas morreram carbonizadas nos próprios carros, no meio da autoestrada, não é? E na altura eu lembro de falar aqui com a minha companheira e dizer que a pena para essas pessoas é ligeira. Porque o dano calculado por um fogo posto é muito difícil de apurar. É muito difícil. A pessoa dispara um tiro, tem uma pena pesada, se matou alguém, não é? Tem uma pena pesada. Se foi premeditada, ainda mais pesada é. Agora, um fogo que tem uma potencialidade catastrófica de matar imensos animais, destruir a fauna, a flora, as casas das pessoas, matar crianças, animais, tudo, não é? A pena devia ser muito mais pesada do que o que é. Devia ser muito mais pesado do que o que é, não é? As pessoas deviam ter um chip. Durante X anos deviam ter um chip, se aproximavam da mata, o chip apitava e eles não podiam aproximar-se de florestas. Estão a ver? Uma coisa, porque não é? Às vezes são dias e dias de incêndio brutal, quando o vento é quente e seco e forte. Cá em Portugal é assim. São dias e dias frentes e os bombeiros não dão conta daquilo, não é? Então produz um sofrimento enorme, não é? Para tanta gente, não é? E o meu samsara, quando eu digo o meu, é o samsara de qualquer um de nós, não é? É igual. É igual. Claro, numa proporção adequada, não é? Porque a pessoa chega a casa chateada com o trabalho, porque o chefe, não é? O chefe disse-lhe umas coisas ruins, descasca, não é? Descarrega na mulher, descarrega no cão, descarrega nos filhos, não é? A mulher, por sua vez, descarrega também nos filhos. Os filhos de manhã acordam mal dispostos, descarregam na escola, nos professores. Os professores já vão para casa mal dispostos porque os alunos descarregaram neles. Chegam a casa, descarregam nos maridos e das mulheres. Estão a ver? O problema do samsara contamina-se, não é? Vai, não é? Uma palavra feia que eu digo a alguém pode dar a volta ao mundo e vir outra vez ter comigo. Tipo efeito dominó. Estão a ver? E nós nem sabemos disso, nós nem sabemos. O karma é assim, não é? Então, não é? Eu queria trazer, não é? Porque eu pus-me a pensar nisso, não é? Então... E há mais pontos de comparação. Bastava nós ficarmos aqui a pensar um pouco mais, não é? Daí este exemplo ser escolhido pelos mestres, não é? E então é esse fogo florestal, não é? Que queima a pessoa, não é? Que aflige a pessoa e que é muito difícil de apagar. Do urbara, enfim, é muito difícil de apagar. Ok. E Dodhu Yamanam é um particípio presente. Significa que a pessoa está, como se chama, ali a tremer, aflita. Não é? E a palavra é muito gira. A gramática é aqui que nós vemos que a gramática do sânscrito nos dá um insight muito profundo à mente brilhante dos mestres. Existe um sufixo que é chamado yang. E esse produz dá à raiz verbal, não é? O senso de atividade intensa e frequente. Então, Dodhu Yamanam significa a pessoa está, não é, amedrontada, a tremer, como? Dia após dia, intensamente. Estão a ver? Isto é que é o samsara. Então vejam a mente brilhante do autor. Dia após dia, intensamente queimada aqui por esta vida que é o samsara. Não é?
Dura Drishtavatei, e ela está, não é? Doduyamanam, com medo, e está com medo de Vatei, dos ventos. Duradrishta significa papa, azar, significa azar, não é? Ou seja, dos ventos da má sorte. Que é o que as pessoas dizem. Puxa, má sorte, que karma que eu tenho, não é? Só coisa ruim me acontece. Não é o que as pessoas dizem, não é? Então, constantemente, com medo, constantemente afligida, queimada por este fogo florestal e pelos ventos da má sorte, que ainda incendeiam mais esse fogo florestal. Vejam a poesia aqui do autor, que bonito, não é? Portanto, Paripahi, Guru, Paripahi, por favor, proteja-me, não é? Sharanyam é refúgio. Anyat, Yat Aham Najane. Aham Najane, eu não conheço. Yat Anyat, aquilo que é. Yat Anyat Sharanam, outro refúgio que não você. Eu não conheço outro refúgio. Por favor, deixe-me ficar abrigado. Por favor, deixe-me estar à sua beira aí. E deixar que o samsara termine para mim. E agora o aluno elogia todos os mestres. Né? O aluno entende a posição dos mestres, entende como os mestres são pessoas ilustres, nobres, e elogia agora todos os mestres. E este e o próximo verso são esse elogio do aluno. Né? E é feito com muita sinceridade. Shantamahanto nivasanti santaha. Shantamahanto nivasanti santaha. Vasantavallokahitam charantaha. Vasantavallokahitam charantaha. Tirna swayam bhima bhavarnavanjanan. Tirna swayam bhima bhavarnavanjanan. Ahetunanyanapitārayantaha. Ahetunanyanapitārayantaha. Então ele fala dos mestres. Shantaha, são pessoas calmas, apaziguadas. São pessoas que estão íntegras, têm integridade, não estão divididas. A mente não diz uma coisa e o corpo faz outra, as palavras dizem outra. Não, eles têm as rédeas do seu corpo, mente, personalidade e por isso estão calmos. Estão calmos também por causa do conhecimento do Brahman, obviamente. E Mahantaha, são pessoas grandiosas, pessoas nobres, pessoas que têm o conhecimento do Brahman e por isso, por causa desse conhecimento, têm uma certa exaltação. São procurados, são elogiados pelos outros, pelo conhecimento que têm e porque as pessoas querem esse conhecimento. E Nivasanti, eles vivem o que é? Charantaha, fazendo. Eles vivem fazendo o que é? Na segunda linha. Lokahitam, estão a ver? Lokahitam, hitam é o bem. Vivem fazendo o bem. Lokaya, para o mundo, para as pessoas. Lokebhyaha lokaya. Vivem fazendo o bem para o mundo, para as pessoas. Vasantavat, como a primavera. O inverno é frio. Vasanta é primavera. Vat significa como? O inverno é frio, não dá vontade nem de sair de casa. Puxa, é mais triste, mais deprimente, as pessoas ficam... Não é? E lá no final do inverno começa o sol a raiar mais cedo, não é? Depois do solstício de inverno, então tudo começa a mudar. E a primavera o que é que traz? Traz os passarinhos, traz as plantas, as flores a florir, os frutos a frutificar, os casais a namorar, os passarinhos a cantar, não é? Começa tudo a florescer. Então o Guru é dito que é como a primavera, porquê? Porque ele causa esse bem, faz o aluno florescer.
E eu acredito mesmo que sem Vedanta, não é? A pessoa pode lutar muito e de facto tornar-se na sua melhor versão, mas falo-á sempre a partir de uma pressão interna que gera muito sofrimento. E a única forma de terminar com esse sofrimento é uma aceitação plena de que eu não tenho que ser a minha melhor versão. Que é o contrário do que dizem todos os coaches cá para aí. E se estas palavras geram algum desconforto aí, né? Então com carinho, ouça com atenção, deixa esse desconforto manifestar-se e entenda, não é? A pessoa pode continuar a querer ser a sua melhor versão, sim, mas que não sofra se não conseguir ser a sua melhor versão. Entende? Há uma aceitação das limitações intrínsecas, naturais deste corpo, mente, personalidade. O ser a sua melhor versão é uma comparação ou com os demais ou consigo mesmo. Uma comparação com o passado. Eu quero ser melhor do que o que eu fui ontem. Isto gera sofrimento, porque a pessoa não está bem com o que é agora. Então, para a maior parte das pessoas, ser a tua melhor versão é o samsara, é a continuidade de sofrimento. Porque a pessoa vai querer sempre mais e mais. Ser a sua melhor versão não termina nunca, não é? A pessoa vai... Isso pode dar num sofrimento, não é? Então a aceitação de como se é e ainda o privilégio de podermos melhorar aquilo que somos sem um stress, isso é liberdade. Estão a ver? Que tipo de liberdade é que existe se não há autoaceitação? E a autoaceitação é a aceitação das minhas limitações. Que tipo de liberdade é que é? Se eu não me aceito como sou. E a todo custo tenho que lutar por ser diferente. Transformar-me em algo diferente do que aquilo que eu já sou para ser aceitável para mim mesmo. Estão a ver a prisão? Isto é o samsara. Eu tenho que me tornar em alguma coisa porque agora não sou aceitável para mim mesmo. E no momento em que eu me tornar isso, que eu penso que será aceitável, nesse momento já estou noutra. A querer mais. Não vou aceitar isso. Estão a ver? Não é que um passarinho vá a voar, não é? E pensa assim, tenho uma asa de cada cor. Bolas, que chatice. Vou pintar a outra asa da mesma cor. Com complexos, não é? Um passarinho não pensa assim. Nenhuma vaquinha tem complexos relativamente às suas manchas. Porque é que eu nasci malhada? Não devia ter nascido malhada. Uma vaquinha nasce com um corno para cima e outro para baixo e está tudo bem. É feliz a pastar. Então, nós nascemos com este intelecto fabuloso. Temos uma voz autocrítica enorme. Somos demasiadamente conscientes de nós próprios. Demasiadamente não, ainda bem que somos, não é? Mas é essa consciência sobre quem somos, o que somos, como somos, que gera todo este complexo existencial que nós temos. Temos que eliminar este complexo. Cada um de nós é bonito como é. Lindo, de facto. Totalmente aceitável. Totalmente aceitável. E há momentos onde essa aceitação plena é vivida com tanto carinho por nós. Às vezes basta olhar na carinha de um bebê, aquele sorriso, não é? Genuíno, inocente, e damos por nós a sorrir da mesma forma, inocentemente e genuinamente. E esse sorriso genuíno, só de olhar para um bebê, olhar para uma flor, olhar para seja o que for, esse sorriso mostra que eu sou totalmente aceitável. E não precisei de nada realmente. Só precisei de sorrir. A ver? Agora, o filme que cada um conta a si mesmo é que é limitador. Estão a ver? Então a pessoa só não é aceitável pela história que ela conta a si mesma sobre si mesma. Então a não aceitação de si mesma é uma história que a pessoa conta. Quando é que eu deixei de me aceitar
como eu sou, em que idade? Talvez nessa altura houve um trauma. A pessoa tem que ver, não é? Porque as crianças, porque são, não é, muito ignorantes, não é? Elas não têm essa história tão detalhada que contam a si mesmas sobre si mesmas. E por essa forma, por causa dessa razão, não têm tantos complexos, não é? Como nós. Sobre o nosso passado, não é? Estão a ver? Neste preciso momento, o que é que precisam de mudar na vossa vida? Neste instante, digam-me. Nada, pois não. Estão a ver? Uma simples aula de Vedanta, com um tom de voz mais ternurento, a falar sobre a nossa vida, que eu estou a ser genuína, como eu sou, não é? E a pessoa dá por si a aceitar o momento presente, a aceitar-se como é. Tranquilamente. Então, nós somos aceitáveis, todos nós. Então, Vasant Tavat, como a primavera. Está a falar dos passarinhos e acabou aqui. Ok, na próxima aula vamos continuar. Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Shishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om